Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 229. Hackeamos o sistema ou fomos hackeados por ele? A dor persiste em me sufocar, de pouco a pouco não vai escapar. Bom, é comum a gente usar e ouvir essa expressão de que a gente atua como hackers dentro do sistema em prol das mudanças que a gente quer fazer, né, nas agendas socioambientais e afins. Mas será mesmo que a gente tem conseguido hackear o tal sistema por dentro? Ou é ele que nos está hackeando? Bom, é sobre isso o papo de hoje, tá bom? Mas antes de você vir comigo e a gente começar o episódio, deixa eu me apresentar rapidamente. Sou Fábio Deboni. Eu toco esse podcast aqui há pouco mais de 5 anos, o Impacto na Encruzilhada, que é o nome do meu terceiro livro. Eu já publiquei 6 livros. E o Impacto na Encruzilhada basicamente tem uma linha editorial mais crítica, justamente por a gente ser um podcast independente. Então, o rolê aqui é tratar de forma direta temas pouco discutidos abertamente no que eu chamo de fantástica fábrica do impacto. Basicamente é o amplo campo de quem procura transformar o mundo por meio aí de abordagens de mercado, por meio de abordagens outras da sociedade civil, da filantropia, não importa a abordagem. O que importa é que a gente lida com uma série de dilemas, de contradições e de questões que a gente precisa trazer à tona e discutir abertamente no nosso setor. E o Impacto na Encruzilhada procura fazer isso, seja com episódios onde a gente traz alguma pessoa convidada, seja episódios como esse aqui, por minha conta e risco. Tá bom? Então, feito esse preâmbulo e novamente agradecendo às pessoas iluminadas que mantêm esse podcast de pé. Se você quer colaborar, gosta do trabalho, quer dar uma força, tá o link na descrição, passa lá no Apoia-se, você pode colaborar com esse trabalho também. E vai ser super bem-vindo, super bem-vinda, tá bom? Você pode colaborar também deixando um comentário, classificando aí no seu tocador o podcast, compartilhando algum episódio que você tenha gostado com alguém, com o grupo, e por aí vai. Tem 1000 formas de você fortalecer esse trabalho, tá bom? Bom, então, o episódio de hoje é, afinal, nós hackeamos o sistema ou a gente está sendo hackeado por ele? Então vem comigo para a gente pensar junto sobre isso. Partiu para o papo. Finalidade é te matar, de pouco a pouco você não vai sentir, você vai tentar fugir, mas não vai conseguir. Bom, é bem comum e até meio clichê a gente ouvir essa expressão, né? De que a gente atua como hackers dentro do sistema, que a gente tenta mudar o sistema para melhor por dentro, em direção ao tal mundo do impacto positivo. Eu mesmo já usei muito essa expressão e até certo ponto eu acreditei mesmo nela. Ela me serviu como uma boia salva-vidas em muitos momentos. Mas de uns tempos para cá, eu tenho refletido muito sobre essa ideia dessa ideia de hackear o sistema, e daí eu te pergunto, amigo ouvinte, essa ideia realmente é uma realidade? Ou ela apenas é mais uma fuga, né? Um auto-engano, uma cortina de fumaça para nós mesmos? Bom, eu acho que a gente precisa encarar essa possibilidade de um auto-engano, de hackearmos o sistema, né? A justificativa da gente agir como hacker, mas talvez no fundo a gente goste mesmo de servir ao sistema. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que como seres contraditórios que somos, muitas vezes a gente está entre esses dois polos, de que a gente acha que está hackeando, mas no fundo a gente está gostando de atuar dentro do sistema? Ou no fundo a gente sabe que todo esforço que a gente faz, todo o corre que a gente faz,
não faz nem cócegas no sistema, embora a gente tenda a supervalorizar o nosso trabalho. Já falei sobre isso aqui várias vezes, essa coisa meio heroína, meio salvadora de planeta, né? Bom, eu sei, é foda a gente dar o nosso bracinho a torcer de que o nosso trabalho, a nossa bolha, nosso ecossistema, os nossos projetos e por aí vai, não faz tanta diferença assim no sistema atual. Que talvez a gente só sirva como um cosmético no sistema atual. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que enquanto a gente se digladia aí por trocados, seja de governos, de empresas, de milionários, de filantropia, o mundo segue com o pé no acelerador, financiando guerras, combustíveis fósseis e toda sorte de degradação humana, social, ambiental e climática? Já parou para pensar nisso? Olhando por esse prisma, algum ouvinte incauto poderia me questionar que justamente isso é a tal oportunidade de melhoria, ou tal copo meio cheio, ou seja, que isso seria o combustível para a gente seguir fazendo mais impacto, se jogando de cabeça aí e talvez hackeando o sistema mais e por aí vai. Será? Será que a gente acredita mesmo que tudo que a gente tem feito tem sido capaz de hackear o tal sistema? A gente tem evidências disso? Aliás, de qual sistema a gente está falando? Do sistema capitalista? Bom, se for sobre ele, então tudo o que a gente tem feito para tornar os negócios mais sustentáveis, na linha aí do que o sistema B faz, na linha dos negócios de impacto, na linha de ESG e tantos outros, tem transformado a forma como o sistema capitalista produz riqueza sem quebrar um brinquedinho aí chamado planeta Terra e civilização humana? Tudo que a gente tem feito para tornar esses negócios mais sustentáveis tem, de fato, produzido um sistema capitalista menos nocivo? Bom, eu tenho minhas dúvidas. Ou a gente está falando do sistema de governança global, sistema político, sistema de poder, de uma tal democracia que anda sob intensa pressão? Ou ainda sobre um sistema de produção e consumo? Pois é, são múltiplas e distintas compreensões sobre esse tal sistema que a gente menciona na tal expressão hackear o sistema. Afinal, de qual sistema a gente está falando, cara pálida? Bom, mas considerando que a ideia de refundar o capitalismo é algo recorrente por aqui na nossa bolha, vamos então considerar que seja ele um dos tais sistemas que a gente tanto fala. E nesse caso, a gente já parte de uma clara bifurcação na nossa conversa. Afinal, é sobre tornar o capitalismo melhor ou menos pior? Ou superá-lo, derrotá-lo, trocá-lo por um outro sistema? Aqui nós temos uma bifurcação muito nítida, né? É amenizar as mazelas do capitalismo ou é derrotá-lo, superá-lo por uma outra coisa? Bom, provavelmente quando a gente reproduz a tal expressão hackear o sistema, capitalista nesse caso, a gente está falando de torná-lo melhor, né? Torná-lo mais sustentável, mais inclusivo, mais, sei lá, o adjetivo que você quiser usar. E assim, nessa bifurcação mental aqui que a gente está fazendo, a gente deixa para trás o caminho, ou os caminhos, que poderiam nos levar a derrotar ou a superar o capitalismo, ou a pôr de pé um outro sistema no lugar desse tal capitalismo. Eu não vou entrar aqui nesse debate, mas só para a gente ser honesto intelectualmente que sim, há pessoas, grupos debatendo esses outros caminhos, esses outros sistemas possíveis que superem o capitalismo. E, infelizmente, sobre isso a gente praticamente nem tem debatido na nossa fantástica fábrica do impacto. Bom, você já deve ter ouvido, sem todo o estigma e as distorções que vêm junto, sobre esses outros sistemas possíveis, né? Sobre o socialismo, sobre o comunismo e inúmeras outras variações, digamos, nesse caminho mais anticapitalista. Tua garganta parece travar.
Bom, voltando na bifurcação e deixando de lado esses caminhos de superação do capitalismo, a gente segue por um caminho que é esse de tornar o capitalismo mais justo, mais sustentável, ou seja, de amenizar as mazelas do capitalismo. Note que nesse tronco de caminho aí há várias possibilidades de outros caminhos, tá bem? Que de certa forma estão indo nessa direção de tornar o capitalismo mais justo, sustentável, etc. Seja mais para a direita, mais para a esquerda, mais para o centro, mais para cá, mais para lá, há um degradê de possíveis caminhos aí nesse tronco da nossa bifurcação mental aqui. Bom, e provavelmente é por aí que a gente se situa no nosso campo aqui de impacto. Ainda que de forma inconsciente e sem a devida formulação, a tal expressão hackear o sistema, ela entra mais ou menos aí, tá? É provavelmente aí que tantos de nós nos encontramos, meio perdidos, meio batendo cabeça, engolindo sapos, lidando com uma coleção de contradições e dilemas no nosso dia a dia, dentro dos nossos projetos, das nossas organizações, do nosso ecossistema, mas acreditando para valer que a gente segue hackeando o sistema por dentro. Deixando de lado o aspecto aspiracional dessa questão, que sim, é super importante, afinal, é essa aspiração que faz a gente levantar da cama todo dia e seguir na luta, não é mesmo? Pois bem, deixando de lado esse aspecto, vamos dar uma examinada melhor nas outras camadas dessa expressão hackear o sistema. O que essa expressão significa para você, amigo e amigo ouvinte? Hackear o sistema. Já parou para pensar nisso? Já parou para refletir sobre essa expressão? Ou a gente, assim como eu, a gente vai repetindo às vezes de forma meio papagaio essa expressão sem se dar conta de fato se ela para de pé, se ela nos acolhe, nos atende. Bom, eu ando pensando nisso há algum tempo já, e daí a ideia de trazer para cá essa reflexão. Afinal, é possível transformar as bases desse sistema capitalista a partir da nossa atuação por dentro? Ou a gente vai apenas amenizar alguns dos seus efeitos nocivos, e são muitos, hein? Sem fazer cócegas em seus alicerces, em suas bases? Bom, como e onde a gente pode atuar por dentro desse sistema? Atuar num instituto corporativo é atuar por dentro? Atuar numa OSC, numa ONG que presta serviços para o mercado é atuar por dentro? Atuar com ESG, seja dentro de uma empresa, seja como consultor, é atuar por dentro? Só é possível hackear o sistema atuando por dentro dele? Ou um movimento social, quando bloqueia uma ferrovia que transporta minério de ferro para exportação, também está tentando hackear o sistema. Ou quando entregadores de aplicativo fazem uma mega paralisação, eles também, por acaso, estão hackeando o sistema por dentro? Eles estão dentro? Bom, se você espera por respostas diretas aqui, o sim ou não, eu lamento te informar, amiga, amigo ouvinte. Bom, quem já é ouvinte raiz sabe que aqui a gente não entrega de bandeja a resposta fácil, mesmo porque não existe. E sim, a gente convida você a pensar junto. E cientes de que podemos muitas vezes dar cabeçada, a gente nos equivocar no nosso pensamento, mas a gente segue tentando aprofundar, sair dessa mesmice que a gente está no setor, em termos de narrativa e de pensamento. Então, que você seja bem-vindo e bem-vinda, que a gente possa trazer reflexões menos óbvias aqui. É para isso que o Impacto na Encruzilhada Podcast existe. São 4.700 que curam estresse ou desavença. Você vai tentar fugir, mas não vai conseguir. Bom, mas será que a gente não tem se auto-enganado com esse mantra de hackear o sistema? Com esse cosplay de hackers do capitalismo? Bom, às vezes eu tenho a impressão de que a gente vestiu essa fantasia e a gente nem se dá conta do que ela significa. O importante é representar essa persona que encontra aí certo eco
né, entre pares do setor. Afinal, ser um hacker do sistema é um rótulo que, em geral, é super bem aceito na fantástica fábrica do impacto, não é mesmo? E além dele nos trazer certo conforto em nossas consciências. Tô viajando aqui, gente? Bom, de novo, já usei muito essa fantasia, esse cosplay de hacker do sistema e me considerei super útil em diversos momentos. Mas de uns tempos para cá eu tenho me perguntado se essa fantasia realmente segue válida ou se ela, assim como muitas outras coisas no nosso campo, envelheceu mal. Bom, em tempos onde até mesmo a ideia de uma pessoa hacker tem adquirido outros contornos, outros significados, vai me dizer que você não se lembra que um tal lá, hacker de Araraquara, estava ajudando uma certa deputada de extrema-direita, uma deputada brasileira que recentemente foi presa na Itália, né? E esse hacker, entre aspas, estava ajudando ela a acessar o sistema eleitoral brasileiro. É desse tipo de hacker que a gente está falando? Um hacker que faz qualquer negócio, pagando bem que mal que tem? Bom, a noção de pessoa hacker que eu trazia comigo era algo diferente dessa. Era uma pessoa mais ativista, de alguém que ainda trazia princípios, valores e que usava suas habilidades tecnológicas em prol de causar embaraços, de causar situações difíceis, mas não abrindo mão desses certos princípios, digamos, mais coletivos, democráticos, sociais, sei lá, chame como você quiser. Bom, ao pensar nisso, eu não consigo não mencionar o que o Snowden fez, ou faz, sei lá. Se você não sabe da história do Snowden, dá um Google aí para você saber mais, mas muito resumidamente, em 2013, ele na época era um então funcionário terceirizado da inteligência dos Estados Unidos e ele vazou uma porrada de informações de que os Estados Unidos espionavam o mundo todo. Oh, que surpresa, né? Inclusive presidentes e ex-presidentes de países. Quando eu penso em hacker, eu penso na figura do Snowden, dentre outros aí. Bom, há vários outros exemplos de hacker por aí, e eles, em geral, tá, trazem certa façanha mais pública, mais coletiva nas suas peripécias, por assim dizer. Não é nada a ver com o tal do hacker de Araraquara que eu citei aqui. Pois bem, assim a gente vai, até mesmo com a compreensão do que seria uma pessoa hacker, nessa compreensão sendo ressignificada nos tempos atuais, não é mesmo? Hoje há hackers que usam o seu know-how para comercializar um monte de coisa na internet. Um monte de merda, um monte de bypass em Big Tech, banco de dados de pessoas, de tudo você encontra, tá? Daí eu me pergunto com sinceridade, será que o nosso cosplay de hacker do sistema capitalista não tem também essa carga de, entre aspas, tá pagando bem, que mal que tem? Será que a gente não aceitou que atuar por dentro do sistema é a gente engolir vários sapos por dia, a gente aceitar fazer uma série de concessões e aceitar situações nem tão agradáveis assim em prol da tal mudança que a gente vai promover por dentro no sistema? Bom, e quem garante pra gente que a gente vai, de fato, promover tais mudanças? Ou será que essas mudanças seguem como promessas? Como aquela cenourinha que tem feito a gente seguir acreditando que é possível mudar alguma coisa, mas que no final do dia a gente não muda porcaria nenhuma. Já parou para pensar nisso, amigo ouvinte? Já parou para pensar que o nosso raio de promoção de mudanças ele é muito menor do que a gente pensa ter? Bom, eu tenho andado com a sensação de que nos acostumamos com esse monte de merda, de bola nas costas, de concessões que a gente tem que fazer, que a gente até normaliza um pouco que mudar o sistema por dentro, né, hackear o sistema por dentro, é preciso engolir esse monte de sapos e de concessões. Afinal, só é possível hackear o sistema por dentro dessa forma? Se eu não fizer concessões, eu não hackeio nada? E não é por demais derrotista aceitar essa coleção de sapos de concessões em prol de mudanças que são,
muitas vezes muito mais aspiracionais do que reais? Tem realmente valido a pena tudo isso? A gente de fato tem conseguido hackear alguma coisa nas bases desse sistema? Ou até agora a gente continua agarrado no aspiracional e administrando as muito mais derrotas do que vitórias que a gente tem até aqui? O que você pensa também a respeito disso, amigo ouvinte? Bom, e claro, a gente tem que falar sobre os efeitos nocivos que a gente lida ao abraçar essa ideia de hackear o sistema por dentro. Eu vou falar por mim agora, tá? A partir da minha vivência, da minha experiência. Eu atuei por quase 10 anos no mundo corporativo, liderando o Instituto Corporativo. Eu transitava dentro da empresa, era visto como empresa, respirava os ares da empresa, embora eu fosse do Instituto e não da empresa. E nesse tempo todo, eu mudei algo realmente significativo na forma como a empresa fazia negócios e ganhava dinheiro? Bom, em vários momentos ao longo dessa jornada, eu acreditei que sim, que eu estava modificando algum desses ponteiros da empresa. Passado esse tempo histórico, ainda nem tão longo assim, eu enxergo esse rolê sobre um outro prisma. Eu vejo que eu fui mais um braço que oferecia para a empresa números legais, fotos bonitas para os seus relatórios de sustentabilidade, enfim. E sim, todo esse material trazia consigo entregas e impactos super verdadeiros. E eram justamente aí que eu me agarrava com uma boia salva-vidas de que valia a pena toda essa pressão, essa velocidade de estar no mundo corporativo. Eu acreditava que assim eu estava hackeando o sistema. Em certa medida eu até estava. Mas será que eu não estava servindo de um cosmético para tornar a atividade da empresa mais sustentável, mais social? De novo, não se trata aqui de propor respostas fáceis na linha do sim ou não, tá bem? Se trata de refletir sobre as tantas camadas que a gente tem em situações como essa. Eu estava sendo usado pela empresa para produzir a tal licença social para operar em troca de uma boa condição contratual? Será? Eu consegui, a partir dessa atuação, promover mudanças estruturais na maneira como a empresa atuava para além do seu instituto corporativo? Bom, no meu caso, muito pouco. Não por falta de tentativa, muito pelo contrário, mas simplesmente porque o sistema não me permitia adentrar em áreas onde eu não era convidado. Naquela ocasião, o meu alcance como instituto corporativo, por melhor trânsito que eu tivesse, era restrito. E assim se passaram quase 10 anos, e em parte desse período eu ainda acreditava que estava hackeando por dentro o sistema. Conseguia sim apoiar organizações e projetos diferentões, pouco triviais, mais críticos, mais questionadores. Conseguia sim impulsionar iniciativas contra-majoritárias que questionavam o próprio sistema capitalista e a própria fantástica fábrica do impacto. Talvez estivesse aí o ponto em que eu mais me compreendia como um hacker por dentro do sistema. Na prática, eu estava apoiando organizações que estavam tentando hackear o sistema a partir das suas realidades, dos seus espaços de disputa, enquanto a minha própria organização transformava muito pouco as suas próprias estruturas. E claro, com o passar do tempo, os efeitos colaterais de ser ou estar dentro do sistema, nesse caso, no mundo corporativo, isso começa a pesar, começa a te fazer pensar se realmente vale a pena seguir ali dentro, visto que o seu potencial realmente transformador é bastante limitado. Bom, um dos efeitos colaterais que mais me incomodava era ter que conviver diariamente com pessoas, não da minha equipe, mas sim da empresa, que tinham visões de mundo completamente distintas da minha. Pessoas que assumiam, sem qualquer melindre,
ter convicções de extrema-direita, isso em tempos do advento do Bolsonaro como candidato e depois como presidente. Pensa comigo, o quanto é desgastante você ter que lidar com boa parte das pessoas do seu convívio no ambiente corporativo e você tendo que segurar para si as suas opiniões, suas ideias sobre o mundo, sobre temas em geral. Não se trata de divergência de ideias num campo democrático, mas sim de pessoas que estavam indo em manifestações com a camiseta amarela da CBF, gritando contra a corrupção e defendendo a volta do AI-5, a volta da ditadura, a volta dos militares ao poder. É disso que eu estou falando. E você? Como que você tem lidado com esses efeitos colaterais? Nos espaços por onde você circula, tem valido a pena? Ou os efeitos se tornaram tão pesados que talvez não valha mais a pena seguir onde você está? A dor persiste em me sufocar, de pouco a pouco não vai escapar. Bom, ao longo dessa passagem que eu dividi aqui, da minha trajetória, eu pensei diversas vezes em sair. E simplesmente pela equação, efeitos colaterais, capacidade limitada em apoiar iniciativas disruptivas e em promover mudanças estruturais na forma como a empresa fazia negócio. Eram essas variáveis que estavam na equação. No fim, o que fazia eu ficar ou sair, além da necessidade de pagar boletos, claro, eram as pessoas. Afinal, tudo isso que a gente chama de impacto, de hackear o sistema, é sobre pessoas. E a parte, as pessoas com visões bolsonaristas que eu tinha que conviver, não todas, mas uma boa parte delas, as pessoas com quem eu me relacionava, equipe, parceiros, ecossistema, em geral era sempre muito bacana. E essas pessoas me abasteciam de ânimo para permanecer aí. Obviamente a parte é aquela turma que defendia a volta dos militares ao poder. Bom, e assim se passaram quase 10 anos. E só para fechar esse bloco aqui, convém lembrar que a gente é contraditório. Nós somos seres contraditórios. A gente atua em organizações e em ecossistemas contraditórios, cheio de potência, cheio de dilemas. Essa é a marca dessa nossa existência na Terra. E certamente ela deve ter algum sentido. Sei lá, um dia saberemos. Por ora, o que nos cabe é encarar todas essas contradições da melhor forma possível, de peito aberto, com coragem, com humildade e seguir em movimento. E você? O que você pensa disso tudo? Conta aí que eu adoraria saber. São 4.700 que curam o estresse ou desavença. Você vai tentar fugir, mas não vai conseguir. Bom, é isso. O sistema é bruto e ele tem a façanha de nos hackear. É ele que nos hackeia. É ele que nos amacia, nos flexibiliza, nos limita, nos embrutece, nos emburrece. É ele que nos domestica e que normaliza situações para lá de bizarras. E a gente tem a imensa dificuldade de enxergar e de aceitar isso. Nosso ímpeto é sempre de negar essa realidade, de sobrevalorizar o nosso taco e a nossa capacidade de transpor todas essas barreiras e dilemas. Só que não é tão simples assim. É a gente que vai, muitas vezes sem se dar conta, nos moldando ao sistema, nos dobrando ao sistema, abrindo mão de certas convicções e aceitando mais facilmente as derrotas e os limites impostos pelo sistema. E aí entra uma questão fundamental que a gente não tratou até agora. Afinal, a gente tem realmente condição de mudar alguma coisa no sistema
seja por dentro, seja pelas beiradas? Ou mudamos a nós próprios e influenciamos pessoas, e aí são nós, as pessoas, que de alguma forma tentam mudar alguma coisa do sistema? Bom, às vezes eu tenho a sensação de que a gente ainda acredita que a gente tem condição de mudar o mundo, mudar o sistema, mudar tudo isso aí que a gente está falando. Bom, quem dera, para eu não colocar água no seu chope, amigo ouvinte, se você acredita nesse poder transformador, força guerreiro, força guerreira, isso é potente demais. Eu já acreditei muito nisso, mas depois dos 40 a vida tende a ficar mais pragmática e chata. Tá aqui uma contradição minha que eu tô reconhecendo aqui contigo. A gente tende a ressignificar um monte de coisa da vida e uma delas é a tal ideia de mudar o mundo. Afinal, a gente muda o mundo ou mudamos nós próprios e influenciamos algumas pessoas e nós e essas pessoas passamos a exercer influência à nossa volta e essa influência gera alguma mudança em algum espaço, em algum território, em alguma realidade. Ou seja, mudar o mundo é transformado numa ótica muito mais pé no chão, mais contida e mais circunscrita a uma realidade mais subjetiva, mais limitada, por dizer. Portanto, hackear o sistema ou ser hackeado por ele passa pela forma como cada pessoa enxerga essa questão. Passa pelo momento que cada pessoa se encontra nessa caminhada pessoal, profissional. Enfim, passa por um monte de variáveis, por isso a questão da subjetividade. Longe de mim aqui querer cagar regra ou esgotar essa reflexão, muito pelo contrário, minha ideia aqui é destampar esse capô e trazer esse tema para a gente pensar juntos. Embora já nem tão presente assim, a tal expressão hackear o sistema ainda circula aqui e acolá na fantástica fábrica do impacto. E ao nos depararmos com ela, que a gente consiga encará-la com mais profundidade, mais criticidade, sair desse oba-oba, desse cosplay de hacker do sistema. Porque eu acho que ele é frágil, né? Ele não se sustenta por si. É por isso que o Impacto na Encruzilhada existe. Por essas e tantas que a gente segue remando contra a correnteza aqui na fantástica fábrica do impacto, sem a menor noção de onde a gente vai chegar com tudo isso. Como diz o poeta, o caminho se faz ao caminhar. E assim a gente segue caminhando, gerando estranhamentos que a gente precisa tanto, né, para avançar e aprofundar o que a gente faz no setor. Bom, e passando a régua aqui em mais um episódio, por minha conta e risco, eu devo te lembrar, amigo ouvinte, que você pode nos ajudar a manter essa bagaça de pé aqui. Como? Bom, dando 5 estrelas aí no seu tocador, comentando algum episódio aí no tocador que você tenha gostado, compartilhando algum episódio que tenha te intrigado com outras pessoas e grupos, isso ajuda demais, é o famoso espalhar a palavra, finalmente se tornando uma pessoa apoiadora. No link do Apoia-se tem aí as coordenadas. Você pode apoiar com pessoa física, mas se você tem uma empresa, atua numa organização, tem uma consultoria, sei lá, você tem um CNPJ, você também pode virar um apoiador institucional. Vem conversar com a gente pensar junto o que a gente pode fazer para divulgar o seu trabalho, a sua consultoria, a sua organização e você nos apoiar aqui como um apoiador institucional do podcast. Temos algum apoiador institucional? No momento não, tá? Mas sempre existe a primeira vez, não é mesmo? E claro, falando em apoiadores, eu preciso agradecer as pessoas iluminadas, as pessoas físicas, que mantêm esse trabalho de pé, que nos apoia via Pix, via Apoia-se, e eu agradeço demais, porque faz muita diferença. E é curioso, né, que a gente fala de cultura de doação, mas doar recursos para manter um podcast independente do setor é também uma forma de doação, a gente praticamente nem considera isso, não é mesmo? Mas está aqui. Considere então se tornar uma pessoa apoiadora, considere o podcast como aquele espaço que você também pode fazer uma doação. Isso ajuda demais, tá bem?
Bom, então é isso. Afinal, a gente segue hackeando o sistema ou a gente está sendo hackeado por ele? A gente segue acreditando que a gente está hackeando o sistema ou no final do dia a gente está se dobrando pelo sistema? O que você acha? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado, se cuide, um abraço e até a próxima.